Então, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos com a nossa segunda webinar nacional. Então, como eu falei já na outra que nós tivemos, é uma conquista que nós tivemos aqui do Brasil, porque até então as webinars da Global Edu Leaders Forum eram somente internacional e todas em inglês. Então, como nós no Brasil somos o maior número de membros da Global, com muita luta, eu consegui ter algumas webinars que elas são somente brasileiras, mas na condição que sempre o tema que eu abordo no Brasil tem que ser abordado internacional, né? Então, por isso que a gente está abordando hoje sustentabilidade e educação, e também neste tema é que nós estamos tendo, que também foi mais uma conquista que nós conseguimos. Eu digo nós porque a gente não faz nada sozinho, né? Nós estamos realizando a primeira conferência com a Global Edu Leaders Forum em Aveiro, em parceria com a Universidade de Aveiro, em Portugal. Porque até então também não era permitido, ele não permitia o presidente da GEL, da Global, fazer parceria com nenhuma empresa e com nenhuma universidade. E de tanto eu insisti e tal, a gente conseguiu. Daí ele disse, mas você vai me dar o direito de eu escolher o país, então, que eu quero desenvolver membros. Eu disse, ok. Aí ele escolheu Portugal, né? Que ele quer ter mais membros lá. E agora eu estou na luta, que vamos fazer a segunda conferência, eu estava comentando com as meninas aqui, vamos trazer para o Brasil, mas aí eu preciso de apoio, né? Então, esse que é um dos objetivos, né? Então, eu já convido vocês para participarem da nossa conferência que vai ter, deixa eu ver se eu tenho o nosso flyer, aqui está aqui. Nós temos vários parceiros, né, que é aqui apoiadores, inclusive. Eu vou começar pela minha direita aqui, que é a Facvest, que tem nosso apoiador, que é onde eu também ministro aulas. A professora Cristina, que é prof da Uniplac e que tem um programa que ela mesma agora estava falando, que une 4 universidades, 4 programas, 4 regiões também é nossa apoiadora da conferência, o professor Leopoldino, com a FUSA, né? E eu tive a honra de conhecer o professor Leopoldino, conhecer a universidade e conseguir acompanhar algumas defesas de tese de doutorado, que eu fiquei com os cabelos de pé, né, acompanhando, né? Parabéns a vocês. Nós temos aqui também, agora acho que não tem ninguém, então nós temos o GEMPA, que é aqui do Brasil também, que é um grupo de pesquisa que está nos apoiando, e depois mais universidades da Índia e mais uma empresa de Londres, né? E hoje, com uma grata surpresa que eu tenho para dizer para vocês, eu consegui a parceria com uma editora da Turquia, que ela está indexada em várias bases acadêmicas, né? Indexadas, e inclusive com mais de 20 universidades também está indexada. Então, para a nossa conferência, que nós estávamos com um pouco de dificuldade, que os pesquisadores queriam e nos questionavam, mas não está indexado em nenhuma base, para nós tem que pontuar e tal. Então, eu estou trazendo de primeira mão aqui para vocês. Nós hoje fechamos com uma editora internacional que está indexada e que isso é muito bom, né? Então, e também nós vamos ter e-book, um DOI de cada artigo, individual de cada artigo, também isso, né? Este custo é arcado pela conferência, então também é uma diferença. Então, eu convido vocês, reforçando, vocês que são os apoiadores aqui, né, enviarem os seus artigos, dos alunos, dos pesquisadores, né, e isso está com vocês. Então, aqui nós não estamos num ambiente acadêmico, assim, de ficar lendo Lattes inteiro e tal, nós estamos num ambiente mais formal, né, informal. Então, a gente faz um resumo, assim, né, das principais atividades, né? Então, eu deixaria, assim, que cada um
falasse, né, conforme a Cristina, que é moderadora da webinar de hoje, daí eu deixo na mão dela, né, como a gente disse, sobre a responsabilidade dela, e ela vai chamando, ela já tem um cronograma, aí as pessoas têm uns 2 minutos ali para fazer uma bio bem rapidinha ali das principais atividades, né, e já passo para a Cristina para ela falar, né, do que você está fazendo, a tua bio, o que você está fazendo, o teu programa, já aproveita e divulga. E também já estou falando que com o senhor Sim também a gente conseguiu. Agora, com os apoiadores, a gente vai fazer o webinar com os apoiadores para que eles divulguem as suas universidades. Então, cada um de vocês vai receber um convite agora. Já vou pedir a sugestão de quando vocês acham melhor, no mês de abril, para que a gente faça o webinar, né, nacional ou internacional, como vocês preferirem, né? Daí vai ter um webinar e nós vamos tratar sempre do assunto educação e sustentabilidade, que é o tema central da conferência, tá? Então, Cristina, a doutora Cristina, é contigo, tá? Cristina, se apresente ali e depois na sequência. Bem-vindo aos demais, bem-vindo, estou vendo a Renata ali, bem-vinda Renata. Professor Leopoldino, muito obrigada mais uma vez, né, por nos indicar o professor Marcos, a Fátima, a Thalita. Muito obrigada por estarem aí. Boa noite a todos. Muito obrigada, Beatriz, pelo convite, de estar aqui presente, de fazer parte da organização junto contigo, e a gente vê o quanto você é guerreira, né, e focada aí nos teus objetivos. Então, isso eu coloco sempre que a Beatriz, a gente se conhece há muito tempo, mas esse lado dela, empreendedora, né, realmente salta assim aos olhos de todos, né? Bom, meu nome é Cristina Keiko Yamaguchi, então, e parabéns, tá, Beatriz? Muito parabéns mesmo. Meu nome é Cristina Keiko Yamaguchi, eu sou contadora e administradora, mas, de fato, hoje eu sou mais administradora, né? E o meu doutorado é em Engenharia e Gestão do Conhecimento, e hoje coordeno, então, um mestrado associativo, né, com as 4 universidades aqui de Santa Catarina, que é a Uniplac, o UNC, o Unesc e o Univille. E também gerencio um sistema da qualidade numa empresa de transportes aqui da cidade, né, aqui do município de Lages. Então, é um desafio aí, como diz o professor, né, mas é gratificante, assim, o quanto a gente consegue fazer as relações, né. A Beatriz até me passou aí, né, essa responsabilidade, essa incumbência de moderar esse grande webinar aqui com pessoas, né? Até estava vendo aqui os nossos convidados, e até quando ela colocou esse desafio para mim, eu perguntei assim, né, mas qual é a relação que existe entre educação e sustentabilidade, né? E fui fazer uma busca aí para entender um pouquinho. E quando a gente fala de educação, né, então justamente a gente busca incentivar as mudanças comportamentais das pessoas e ajudar as pessoas a compreender melhor o mundo, né, no mundo na qual a gente vive. E a educação vem de que forma? Né? Ela busca estimular essas práticas mais sustentáveis de como reduzir esses danos ambientais que a população em si, né, promove aí, né, no meio ambiente. Então, a partir da educação, a gente sabe que a gente busca mudanças comportamentais que beneficiem tanto o ambiente como a nossa sociedade. E a sustentabilidade, né, com todos os conceitos existentes, mas é justamente buscar o desenvolvimento para não esgotar os recursos naturais que existem, né, e deixarem um legado para o futuro. E para abordar esse assunto tão complexo, né, essas relações entre educação e sustentabilidade, temos os nossos convidados especiais aí, então, que abordarão esses diferentes temas relacionados à educação e sustentabilidade. Então, convidamos o professor Marcos Correia Silva para abordar aí o tema cidades inteligentes e cidades simbióticas. Por favor, professor, muito obrigada. Boa noite a todos, de novo, aqueles que acabaram de chegar também, né? Foi um prazer aí esse convite honroso, fiquei muito contente, animado com a possibilidade de conversar um pouquinho sobre cidades inteligentes. Eu sou arquiteto e urbanista, eu
trabalho há 30 anos planejando cidades, tive 15 anos na vida acadêmica, a gente nunca sai, mas hoje eu não exerço mais oficialmente a função de professor. Eu tenho uma empresa de consultoria e nós temos contratos com alguns municípios de Vitória, Espírito Santo, Linhares, Colatina, são alguns municípios aqui do nosso estado. Eu sou do estado do Espírito Santo, um estado pequeno, mas extremamente caloroso, receptivo e muito bonito. Então, quem não conhece, já está feito o convite para conhecer aqui o estado do Espírito Santo. E eu trabalho nessas cidades aí, fazendo projetos e dando consultoria para essas prefeituras, né? Então, esse é o meu dia a dia. Eu teria... É só para me apresentar ou eu já posso iniciar? Né? Você já pode iniciar, professor. Ok. Eu gostaria de apresentar alguns slides. Pode ser? Sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso, porque eu... Só um pouquinho que eu vou lhe passar o make, por favor. Ok. Professor, Beatriz, eu te enviei. Se você achar mais... Se você quiser passar por aí também, pode ser. Já está disponível para o senhor, professor. Deixa eu ver aqui. Está visível já. Só um instante, por favor, que eu acho que não é esse. Esse aqui. Só um instante. Conseguindo ver aí? Não. Perdão. Ok. Agora sim, acho que vai. Ok. Bom, desculpe aí esse transtorno, mas vamos começar. A gente vai conversar um pouco sobre cidades inteligentes e cidades simbióticas. Esses são alguns conceitos que eu tive contato já na década de 80, quando ainda era estudante de arquitetura. E eu queria falar um pouco sobre esse título aí, Isto Matará Aquilo. No ano de 1831, o Victor Hugo, só um instante, ele escreveu o livro, né? O livro Notre Dame de Paris. Esse livro, que muitos conhecem como Corcunda de Notre Dame, tem um capítulo, que é o capítulo 2, e nesse capítulo 2 ele fala sobre, o título é justamente isso, Isto Matará Aquilo. Victor Hugo,
ele, nesse capítulo, ele apresenta uma visão muito interessante sobre a arquitetura. Na verdade, a Catedral de Notre Dame tinha sido vítima, vamos dizer assim, de um grande incêndio naquela época, e esse era o pano de fundo do livro, a reconstrução da Catedral de Notre Dame. Recentemente, aí no dia 15 de abril de 2019, essa tragédia se repetiu e a gente está no processo, né, a humanidade está no processo de reconstrução novamente da catedral. Mas o que ele diz nesse capítulo 2? Ele diz o seguinte, toda a história da humanidade ela foi construída, escrita em pedra. Todos os monumentos, tudo aquilo que o homem construiu é testemunha de sua vivência, da sua cultura, daquilo que ele produziu naquele tempo, naquele espaço. Então, a história da humanidade, para Victor Hugo, naquele momento, ela foi escrita em pedra. E esses grandes monumentos, como a catedral, são testemunhas dessa capacidade humana de produzir. Ele, nesse capítulo, através de seus personagens, ele diz o seguinte, tenho receio de que a recente invenção da imprensa possa pulverizar, possa esvaziar ou até aniquilar a importância das artes da arquitetura. Então, para Victor Hugo, a imprensa, a escrita impressa, ela poderia transformar toda essa história em algo efêmero, como o livro. Olha a visão que tinha naquele momento. E aí, se a gente observar o que nós estamos vivendo atualmente, há uma discussão muito grande sobre como que a tecnologia pode, se apropriando dos nossos fazeres, também transformar toda a arte, toda a arquitetura, toda a literatura em uma cultura extremamente efêmera. Então, vivemos também esse mesmo receio. Então, ele pergunta, isto matará aquilo? Ou seja, será que essa visão anterior, essa visão nova, matará o passado? E a gente tem perguntado bem, será que a tecnologia que vai invadindo nossas vidas, que vai tomando conta do nosso dia a dia, nos impede de melhorar a nossa cultura, o nosso conhecimento sobre a vida, sobre as relações humanas e as nossas relações à cidade? Então, é uma pergunta que a gente tem se feito. Então, que cidade é essa que nós estamos construindo? Uma cidade efêmera? E o grande desafio que nós temos hoje como arquitetos, como planejadores da cidade, produzir uma cidade física para uma população cada vez mais digital. O seu vizinho hoje não é só a pessoa que está ali na rua que você mora. O seu vizinho é qualquer pessoa no mundo que tem acesso a um celular. Provavelmente, uma pessoa que está muito distante, num país muito distante, possa ter uma opinião ou uma assertiva sobre algo que está acontecendo do seu lado e que você ainda não viu, porque ele teve acesso àquela informação. Então, temos um mundo cada vez mais globalizado, pessoas que se dizem cada vez mais conectadas, mas desconectadas com o seu dia a dia. Nos conectamos com o mundo, mas às vezes nos desconectamos com a nossa vizinhança, né? Então, para Victor Hugo, a cidade se configura
um substrato indestrutível feito em pedra, onde a história da humanidade foi escrita. E, portanto, ela podia ser lida e apreciada. As pirâmides do Egito, por exemplo, o Coliseu, as igrejas góticas, como Notre Dame, e tudo mais que o homem produziu, são testemunha do seu modo de vida, das suas crenças, dos seus interesses. E o receio de Victor Hugo era de que a imprensa, perdão, só um instante, de que a imprensa, aí a máquina de imprimir o livro recentemente inventado por Gutenberg tornasse o registro histórico da humanidade efêmero. Então, o livro poderia ser destruído, o livro poderia se perder. Uma igreja como Notre Dame, não. Então, percebe a dualidade que se põe, como é importante para Victor Hugo e para mim, e para todos nós, preservarmos essa história escrita em pedra, né? Essa rastreabilidade de como nós construímos essas cidades. Então, isso é extremamente importante e eu acho que é uma discussão extremamente atual, né? A própria humanidade, para Victor Hugo, poderia se tornar efêmera. E essa mesma insegurança nós também compartilhamos hoje quando falamos sobre tecnologia, cidades novas. E aí, na década de 80, eu acabei, por ainda estudante de arquitetura, me coloquei à disposição de estudar e entender mais sobre as cidades e tive em São Paulo num congresso chamado Cidades do Futuro. E nesse congresso eu tive contato com os maiores arquitetos daquele momento, do mundo, que estavam ali no IMB, e dentre eles eu fiquei muito impressionado com alguns arquitetos, principalmente o arquiteto Kisho Kurokawa, um japonês, que fazia parte de um grupo chamado Grupo Metabolista, que tinha uma visão bem diferente sobre as cidades. E aí eu trouxe esses conceitos para a gente discutir um pouco sobre eles. O metabolismo é um conceito que vem da botânica, da biologia, né? E ele diz o seguinte: conjunto de atividades químicas e físicas que sustentam o organismo e que envolve a dissolução de compostos orgânicos para criar a energia de que os animais necessitam para crescer, reconstruir tecidos, armazenar calor e realizar atividades físicas. Nas plantas, o metabolismo, inclusive, envolve a criação e a utilização de compostos orgânicos e certos organismos, incluindo a metamorfose. O que isso tem a ver com as cidades? Para os metabolistas, as cidades são organismos vivos, né? E essas relações que nós temos nas cidades, elas são relações que promovem o crescimento, que promove a regeneração do tecido urbano, que promove a inter-relação entre as suas funções. Então, as cidades são organismos vivos. Nós percebemos isso no nosso dia a dia. A gente passa por um bairro que a gente fazia tempo que não passava e fala: nossa, está tudo muito diferente, mudou tudo aqui, né? Ou quando você volta no seu bairro de infância, você fala: mudou tudo. É porque a cidade ela é mutante, ela é um organismo vivo. Agora, por que isso é tão impactante? Porque da década de 50, por exemplo, 60, a humanidade, o mundo estava se propondo a refazer a sua cidade, o desenho de sua cidade. E arquitetos como Le Corbusier, como Oscar Niemeyer no Brasil, estavam propondo desenhos herméticos para as cidades. Brasília, como monumento, é extraordinário, indiscutível, mas como cidade é muito, muito
complicado você entender que aquela cidade ela viveria hermética para um grupo de pessoas hermético e que ela não passasse por mutações. Então, quem conhece Brasília, quem vai a Brasília, vê que o plano piloto hoje está completamente desfigurado e a cidade se expande para norte, para sul, para leste, para oeste. Então, entender a cidade como um organismo vivo, entender a cidade como um conjunto de relações que produzem, que se comunicam, que se movem, que se relacionam, é fundamental para entender o processo de planejamento das cidades e para a gente chegar no que é o nosso tema, que é cidades inteligentes e cidades sustentáveis. Sem essa visão, a gente não consegue entender a cidade. Então, admitir que eu, no alto da minha prepotência como um arquiteto, administrador, urbanista, poderia dizer como que o desenho da cidade deveria ser, é uma presunção que hoje já é pacífico, que é impossível de se ter, né? As cidades, nós podemos planejar o crescimento das cidades, nós podemos planejar o processo de apropriação dos espaços, a gente pode catalisar determinada região para o crescimento, mas um desenho hermético, isso é impossível. A China tem feito isso, Oriente Médio, em algumas regiões, tem feito isso, e as experiências têm sido trágicas, né? Você tem cidades que são cidades fantasmas, porque as pessoas não querem viver num local hermético, num local asséptico, né? Nós queremos nos relacionar, conversar, cidades que tenham esquinas, né? Que as pessoas se encontrem. Aliado ao conceito de metabolismo, nós também trouxemos da biologia 2 outros conceitos que são importantes para a gente entender a cidade: o conceito da simbiose e o conceito da coexistência. O conceito da simbiose, largamente usado na biologia, se refere a uma associação, e aí é importante dizer, mutuamente vantajosa entre os seres vivos. Segundo o dicionário aí, Michaelis, já o significado da palavra coexistência, segundo o mesmo dicionário, nos remete a uma existência comum, simultânea, ou seja, não exclusiva, não excludente. Olha que bacana. A simbiose é uma associação mutuamente vantajosa. Eu ganho, você ganha. A coexistência é a capacidade de existir ao mesmo tempo coisas que a nós parecem antagônicas, né? E a humanidade se apropriou dessa dualidade de uma forma muito, muito grave. Para ter desenvolvimento, é preciso desmatar, é preciso acabar com aquela região para que ali nasça grandes edifícios. Isso é um absurdo. Hoje a gente entende que a cidade ela precisa ser simbiótica, que ela precisa permitir uma associação mutuamente vantajosa entre os mais diversos agentes, né, dessa cidade, entre os mais diversos usos, entre os mais diversos componentes. E esses componentes precisam existir, coexistir. Principalmente aqui no Ocidente, né, a gente tem uma visão muito dualista, né? A gente só pensa em cima, embaixo, dentro e fora, e eu acho que o pessoal lá do Oriente, né, do outro lado, eles conseguem ter isso com uma visão muito mais apropriada, essa ideia de que é possível coexistir, que não há necessidade de ser essa dualidade, que não precisa ser excludente. Se nós pensarmos dessa forma,
nossa cidade vai ser uma cidade muito mais amigável. Nós vamos ter um processo de coexistência mais amigável. E essa é a inteligência que permite que o homem seja humano, mas que se aproprie da tecnologia. Nós não queremos não ter os benefícios da tecnologia. Nós queremos, mas nós queremos também sermos humanos quando falamos das nossas relações humanas, quando nós falamos dessa interdependência que temos, da associatividade que nós precisamos. Então, o grande desafio daqueles que planejam e constroem as nossas cidades é tornar os espaços urbanos em cidades simbióticas, onde os aspectos sociais, ambientais, culturais, tecnológicos, econômicos possam existir numa relação mutuamente dependente, mutuamente aceitável. Vancouver é uma cidade que tem optado por isso. E aí, hoje, você, em Vancouver, no Canadá, tem um parque ou área verde a, no máximo, 5 minutos a pé. É preciso ter coragem para isso, é preciso ter envolvimento de todos para propor exatamente isso. Nossa cidade precisa de áreas verdes. Então, aqui não vai ter prédio, aqui nós vamos ter parques, porque os prédios estarão logo ali ao lado. Então, esse meu dia a dia com os políticos, os prefeitos, é um lutar diário para que essa visão seja implementada nesses municípios. Claro que é difícil, claro que é complexo, claro que o Brasil, principalmente, tem uma série de situações que acabam fazendo com que esse processo seja demorado, complexo, que ele não ocorra do jeito que nós gostaríamos, né? Mas é necessário, é importante. E as cidades que têm optado por se tornar mais simbiótica, mais inteligente, mais humana, mais criativa, são cidades que têm trazido melhoria de qualidade de vida para a população, né? Nós queremos ter carros são importantes, mas as cidades que estão aí foram desenhadas para os carros, não para os humanos, né? Se você tiver que atravessar um eixão de Brasília a pé, a probabilidade de você se acidentar já na primeira faixa é muito grande. É uma cidade que não foi feita para andar, não é uma cidade amigável, né? E nós queremos andar, nós queremos conversar, né? Eu gostaria muito de bater um papo com o professor Leopoldino, mas junto dele lá, né, sentados, e aí propor esses ambientes, propor esses locais de encontro é um grande desafio, né? A população mundial já está perto de 7 bilhões e a gente deve atingir esse número e ultrapassar muito, muito rapidamente. São 7 bilhões de pessoas morando em 11% da superfície da Terra. 7 bilhões de pessoas morando em 11% da superfície da Terra. A gente gosta de ficar todo mundo juntinho, né? A cidade é o ambiente onde nós queremos estar. A gente gosta de passear, fazer aquele passeio, ir lá na floresta, mas a gente quer voltar, quer ficar na cidade. E aí, transformar essas cidades, que elas já estão aí, né? Esse é o desafio. Elas já existem, mas eu preciso transformá-las em cidades mais criativas, mais inteligentes, mais sustentáveis, mais humanas. Já vou terminar. Aí é mais uma vista de Vancouver, né? E aí a simbiose do que eu estou falando é a simbiose entre o passado, o presente e o futuro. A gente
pode ter isso na nossa cidade. A gente não precisa abrir mão do passado para ter uma construção moderna. A gente não precisa abrir mão do passado para propor o futuro. Então, esse processo de coexistência entre passado, presente e futuro implica numa convivência harmônica entre esses ambientes. Nós precisamos e podemos e devemos buscar a simbiose entre o meio ambiente e o espaço construído. Eu não posso pensar numa cidade da terra arrasada, onde eu destruo tudo para depois reconstruir. Eu posso me apropriar dos espaços de uma forma mais simbiótica, mais mutuamente vantajosa. São Paulo tem centenas de rios que nós nem vemos mais. Eles só aparecem quando temos chuvas, como ocorreram recentemente. E aí os rios que estão todos canalizados, que estão debaixo ali da grande cidade, eles vão emergir e vão trazer grandes transtornos. Por quê? Para construir São Paulo, a população acabou destruindo todos esses rios. Então, eu preciso ter uma simbiose entre o meio ambiente e o espaço construído. Uma simbiose entre os diversos meios de transportes, né? Nós queremos que a cidade seja caminhável. É necessário, é importante que a cidade seja caminhável. Eu gosto de viajar e, quando eu chego na cidade, talvez pela minha profissão, eu gosto de andar pela cidade, conhecer a cidade andando, né? E eu acho que é quando a gente mais se identifica e conhece a cidade, e conhece as pessoas, e conhece o jeito das pessoas. Então, queremos uma cidade que tem automóvel? Pode ter automóvel, pode ter transporte coletivo de qualidade, mas que tenha bicicleta, que tenha local para as pessoas caminharem. Uma simbiose entre os diversos usos e funções. Então, antigamente, o desenho da cidade era assim: local para se divertir, local para trabalhar, local para estudar e local para o lazer. Então, é comum ainda hoje nas cidades a gente discutir o zoneamento das cidades. Quando a gente quando dá um passo para trás e aprendendo um pouco com algumas cidades, as cidades mais interessantes são aquelas cidades em que o comércio, que o trabalho, que o lazer, que o encontro, eles estão ali bem próximos, que você possa andar e usufruir desses usos e funções. Não sei se vocês já observaram, mas o próprio mercado imobiliário tem descoberto essa tendência. Então, edifícios multifuncionais estão surgindo em todas as cidades. Você tem uma torre de apartamentos, mas embaixo você tem lugar para você se divertir, local para você lavar sua roupa, na outra torre ao lado você pode ter o seu consultório, o seu escritório. Então, por quê? Porque essa é a cidade que nós queremos, é a cidade do encontro. E aí, já estou terminando de verdade, simbiose entre a tecnologia e o homem. Nossas cidades são organismos vivos, orgânicos, mutáveis. Para o arquiteto Kishi Kurokawa, o desenho de uma cidade não pode ser uma obra de arte, ela não pode ser algo hermético, fechado, não pode ser perene e concluída, mas algo que cresce para o futuro, expandido, renovado, desenvolvido. Essa é a cidade que nós encontramos e que a gente precisa se apropriar dela. Como na estrutura do DNA, nossa cidade deve ser estruturada desde a base da sua célula. É uma identidade que cada cidade tem. Ela precisa estar conectada com essa identidade. Uma cidade inteligente é uma cidade simbiótica, portanto, é aquela que promove a associação mutuamente vantajosa das diversas formas urbanas, das diversas forças urbanas. Também promove a coexistência entre o passado, presente e o futuro,
entre os diversos usos e também as diversas funções da cidade. É uma cidade mais igualitária, é socialmente justa, promove a coexistência pacífica entre o homem e a tecnologia. Seus gestores, planejadores se utilizam dessa associação para proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas. Então, é uma cidade em que há uma simbiose entre a parte e o todo. O todo é importante, mas a parte é importante. Então, essa identidade precisa ser buscada. E, para finalizar, sejamos inteligentes. Construiremos juntos essa cidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, professor Marcos. Excelente explanação aí, né? E nos faz refletir, né, com relação a esse nosso modelo de vida. Mas muito obrigada. Seguindo adiante, então. Só um minutinho. Enquanto isso, se me permitem, Sim. nós temos mais uma palestrante, a professora Tatiana, também da Unifavest, que não está conseguindo entrar aqui na sala de reunião. Não sei se alguém pode ajudá-la. Beatriz, é possível nesse momento ou não? Eu não sei o que está acontecendo, talvez seja o Zoom. Eu não consigo entender o porquê que ela não está conseguindo entrar. Não estou. Eu tive uma dificuldade, mas conseguimos resolver. Talvez Deixa eu ver aqui. enquanto daí você chama um próximo, Cristina, eu vou tentar ajudar ela por telefone. Fátima, pede para ela fazer os prints que eu vou ajudando ela daí, tá? Tá, eu já pedi para ela entrar em contato contigo Tá, e mesmo ok. assim ela já mandou os slides dela para ti, tá? Sim, ela passou, eu percebi. Então, segue aí, tá, Cristina? Muito obrigada. Tá bom, então. Muito bem, então, dando continuidade, chamamos aí, então, a professora Thalita Laura Góes, vai abordar, então, corredores ecológicos e áreas verdes urbanas. Por favor, Thalita. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, primeiro, pelo convite, é um prazer poder estar aqui, né? Eu sou geógrafa, sou atualmente doutoranda no programa de pós-graduação de Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina. Sou educadora ambiental há 18 anos, trabalho como professora de geografia também, né? E venho desenvolvendo trabalhos de pesquisa, principalmente nessa área da educação ambiental, corredores ecológicos e unidades de conservação, né? E principalmente com uma área da geografia que é a biogeografia, né? E aí, por consequência, a biogeografia da conservação, né? Que hoje em dia a gente ouve muito falar da biologia da conservação, mas nós temos também aí a biogeografia da conservação, né? Fiquei muito contente assim com a palestra do professor Marcos, porque vem muito de encontro com a continuidade dessa fala agora, né? Eu acho que casa muito bem. Quando ele fala das pedras, né? Me veio muito essa questão da madeira também, né? Porque a madeira, ela é o herói não reconhecido da revolução tecnológica, né? Ela, há pelo menos 5.000 anos, vem aí sustentando civilizações, né? Seja através dos recursos comestíveis, seja para aqueles para a própria construção, e a madeira, ela nos acompanha desde o início da nossa vida, quando nós nascemos, né? Ela está no nosso berço e nos acompanha na morte, né? Lá nos nossos caixões. Então, a madeira, ela está sempre muito presente nas nossas vidas, mas, infelizmente, quando a urbanização começa a se estabelecer, a gente se afasta da natureza, né? E aí a gente procura locais para poder estar aí contemplando a natureza, mas se colocando fora dela. Então, durante a grande parte da minha vida, eu fico ali no meio urbano, moro ali
sobre as pedras, né? E vou ter o meu contato com a natureza ali no final de semana, vez ou outra, para poder me sentir próxima disso. Então, a gente tem que estar sempre sensibilizando as pessoas e lembrando que elas se afastaram da natureza, né? Eu vou ver se vai estar dando de compartilhar aqui a minha apresentação. Está aparecendo? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Beleza. Então, eu vou estar falando aí um pouquinho da importância das árvores, né? Que muitos de nós já sabemos, mas é sempre muito importante estar reforçando isso, né? E como que no meio urbano elas podem estar contribuindo também com a questão dos corredores ecológicos, porque quando a gente fala em corredor ecológico, ele é sempre muito presente no Brasil, sobretudo, quando a gente fala do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em que ele vai estar lá nos dizendo que os corredores eles são prioritários para unir unidades de conservação, né, áreas naturais protegidas, unir uma à outra, para que a gente não tenha aí perca da biodiversidade, para que haja troca gênica aí entre as espécies, né, tanto de fauna como de flora. Mas que no meio urbano é extremamente importante essa conectividade também, né? Então, qual que é a importância dessas áreas verdes, né? Elas são consideradas áreas verdes, importante estar sempre lembrando que não só áreas públicas, né? Mas também as particulares. Então, a gente sempre pensa aí nas praças, nos jardins, nos bosques, né? As alamedas, mas o meu quintal, né? O que eu tenho ali cultivado, ou mesmo que eu não tenha nada, né? Ele pode ser uma área verde também, né? Então, é importante que a gente tenha esses quintais também aí ornando com essa sustentabilidade do meio urbano, né? Então, elas vão estar satisfazendo aí 3 principais objetivos, que são esse ecológico, ambiental, o estético, né? Mas, sobretudo, aquele que as pessoas costumam buscar para utilizar, que é o lazer, né? Então, a gente lembra no meio urbano da natureza quando a gente quer buscar o lazer, quando a gente quer buscar essa contemplação, o relaxamento, a meditação, né? E as árvores, elas têm essa importância aí de amenizar a temperatura, sobretudo quando a gente está assim num verão, aonde a gente teve aí influência de laninha, temperaturas extremamente altas, chegando próximo aí no sul do Brasil, né? Que a gente sempre pensa em frio, né? E aí a gente não atenta que no verão a gente consegue chegar aí a quase 40 graus alguns dias aí, e aí todo mundo procura uma calçada que tenha uma árvore para andar debaixo da sua sombra, né? Nessas horas as pessoas lembram da importância de uma árvore, né, para poder estar refrescando, né? E a Organização Mundial da Saúde, ela faz uma recomendação de que nós tenhamos aí no mínimo 12 metros quadrados de área verde por habitante, né? E é importante lembrar que esses 12 metros quadrados é interessante que ele esteja dentro desse tecido urbano, né? Porque, por exemplo, se nós pegarmos São Paulo, que é uma grande cidade, ela entra dentro desses 12 metros quadrados aí, ela tem isso. Mas São Paulo é uma selva de pedra, né? Mas por que isso? Porque contabiliza toda a Serra do Mar que tem em volta, né? Toda essa vegetação, não só os parques, as praças, então acaba extrapolando isso. Mas quando a gente vai analisar pontualmente alguns bairros, a gente vai ver que não chega nem perto, né, desses 12 aí, chega muito, muito, muito aquém disso. E é importante a gente estar pensando nessa composição aí das árvores, né? E é sabido também que esses maciços vegetais, eles reduzem aí o som também, né? Ele vai trazer aí, dependendo da densidade, da espessura da folhagem, isso também traz esse conforto nesse sentido. As árvores, elas também são essas bombas hidráulicas, né? Que vão estar absorvendo a umidade, elas vão estar ali conseguindo capturar através das suas folhas quando chove a água e através do seu tronco e raiz vai percolar pelo solo, né? Então elas atuam nesse sentido como uma verdadeira esponja pluvial, né? Isso ajuda com que evite as enchentes nas grandes cidades, isso vai abastecer os aquíferos, que são importantíssimos para o abastecimento dos mananciais de águas
mesmo superficiais, né? Então, primeiro a gente precisa ter esses aquíferos aí abastecidos para que abasteçam esses olhos d'água, que são importantíssimos. Então, as árvores para a nossa sociedade, para a nossa existência, ela é extremamente importante em todos os sentidos, né? E se a gente pensar, sobretudo, na água, que se não há árvore, não há água, se não há água, não há vida, né? Porque a água de fato, o fator limitante aí da vida no planeta, porque se a gente ficar 3 dias sem beber nenhuma gota d'água, a gente não consegue sobreviver, né? Então, é muito importante isso. E esse balanço térmico aí também, que há uma recomendação de manter o índice de 30% de cobertura vegetal nas cidades, né? E que se a gente tem aí um índice abaixo de 5, já confere aí uma característica de deserto, né? Então, é importante esse albedo verde aí de vegetação nas cidades, né? É importante lembrar aí dessa transpiração da floresta, aí, que pode ser uma árvore transpirar cerca de 400 litros de água por dia. Isso aí, se a gente for pensar em termos de ar-condicionado, 5 aparelhos médios aí funcionando 20 horas por dia, né? E aí, dessa forma, a gente pensando nesses fatores, a gente consegue pensar em formas de estar adquirindo mais qualidade ambiental nesse meio urbano, né? Através do planejamento do uso do solo com essas vegetações, né? Como que a gente pode estar fazendo uso disso? E aí aqui eu trago algumas imagens, assim, né? Porque sendo geógrafo, eu acho que as imagens, elas mostram muito, assim, né? A cartografia, né? E o uso das imagens, elas mostram para a gente muito do que a gente, às vezes, não consegue ver na superfície, né? Então, a gente vê do alto, né? É muito importante que a gente consegue ver além, né? Então, aqui a gente consegue ver 3 imagens que mostram aí que as árvores, elas não deveriam ser um privilégio, né? E sim uma necessidade. E nas grandes cidades, essas árvores são tratadas, assim, muitas vezes como um privilégio. A gente vê ali em São Paulo, por exemplo, um exemplo... Oi? Oi. É que está no primeiro slide aqui ainda para a gente. Você já está passando as slides? Tá, estou passando, não passou? Não, eu acho que quando você começou a falar das diferentes árvores, que eu vi que acho que deve ser o 4º ou 5º slide, né? O que será que não está passando, será? Porque para mim ele está passando aqui. Você precisa parar de compartilhar e deixa ele minimizado e começa de novo. Tá. Deixa eu ver. Tá aparecendo agora? Agora sim. A imagem? Sim. Tá. Então, aqui, né, as imagens que eu estava me referindo, né? Então, aqui a gente tem uma imagem de São Paulo, onde a gente tem aqui o bairro do Belém, aonde a gente vê claramente, assim, 3 arvorezinhas aqui no meio do bairro, e aonde a gente vê um cemitério ao lado que tem muito mais árvores para os mortos do que para os vivos, né? Então, assim, por uma questão muito mais estética, né, do que realmente de uma necessidade. E aqui uma questão de segregação também, né? Onde a gente vê um bairro mais rico, o Morumbi, e Paraisópolis, um bairro extremamente pobre, sem árvores nenhuma, né? Então, como que as paisagens, elas são segregadas também, né? E aqui um exemplo de Maringá, no Paraná, onde a gente já tem um exemplo diferenciado, onde a gente consegue ver muito mais árvores aí no meio da cidade, aí nas ruas, né? Ainda não seria o ideal, talvez, mas já é um exemplo melhor, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com essa questão aqui dessas outras imagens, né? E aqui eu chamo a atenção de que nós precisamos da natureza, né? Mas quando a gente encontra ela, a gente evita se fundir com ela, né? Então, aqui na Califórnia, por exemplo, a gente vê um exemplo bem bacana de um grande parque no meio,
e os bairros, o bairro, as quadras, né, das casas ali, tudo na lateral e ali aquele centralizado de verde no meio. Enquanto em Bertioga, em São Paulo, a gente tem uma situação que ficou o contrário. A cidade está no meio e a floresta ficou em volta, né? Então, e aí um caso na Rússia, em Moscou, né? Que aí tem essa fusão, né? Por que a gente tem que separar uma coisa da outra? Por que a gente não pode se fundir à natureza, né? Já que a gente precisa dela também. Então, aqui é um exemplo muito interessante que a gente tem aí em Moscou, onde a gente consegue ver aí que as casas se camuflam, elas vão aí tendo toda essa... vão se mesclando aí junto às árvores, né? E aqui que é para a gente pensar também que as nossas decisões e omissões criam paisagens, né? Que não é a chuva, por exemplo, como a gente tem acompanhado aí no último mês aí, que causou grandes catástrofes aí pelo território brasileiro todo, e isso em São Paulo, em Rio, Minas Gerais, aqui em Santa Catarina, né? Acontece muito também, né? Mas são as decisões, né, que fazem isso. Porque se eu pego e empurro uma comunidade para viver numa área que é íngreme, né, onde é área de risco, onde eu estou desprovido de cobertura vegetal, eu crio, sim, um problema aqui, né? Porque o desastre ambiental, ele não existe se não tiver pessoas, né? Se eu tiver um desmoronamento de uma encosta e se não houver pessoas ali, isso não é caracterizado um desastre, né? Isso é um acontecimento natural. Agora, eu crio, sim, um problema quando eu sou omisso aí, se eu deixo com que esse tipo de situação se instale. Então, as comunidades ali mais empobrecidas estão aí numa área de risco, numa área íngreme, enquanto a gente tem ali as casas, muitas vezes de veraneio, que nem são moradias anuais, onde as pessoas vão lá uma vez ao ano, numa área plana, numa área muito mais segura. Então, a gente vê aí a rodovia aí, separando muito bem esses dois tipos de paisagem, né? E aqui um exemplo de Florianópolis, que é o desmatamento no bairro Córrego Grande, né? Recentemente, em Florianópolis, teve um empreendimento que retirou do morro muitas árvores nativas, Mata Atlântica em estágio de sucessão avançada, que já é um crime, o Código Florestal, e a própria lei da Mata Atlântica. E o que aconteceu? Na primeira chuva, o bairro ficou lama total, né? Então, essa lama veio toda dessa área que ficou provida de vegetação, e essa foi as imagens aéreas que a gente consegue ver do bairro após a primeira chuva. E aqui é a área desmatada. Então, esse problema que a falta da vegetação traz também, né? Quando a gente perde aí, quando a gente desmata, a gente vai criando aí áreas de risco. Oi, tá tudo bem? Tá piada, olha só. Ela é boa, essa aí. Tá tudo bem, Thalita. Eu acho que é alguém que está com o microfone aberto. Uhum. E lembrando, então, quando a gente fala em áreas verdes, né, a gente pensa em área verde geralmente na floresta, né, nas árvores, né, de grande porte ou médio, mas as áreas verdes são também banhados, por exemplo, né, e isso é um grande risco também, né, no meio urbano, porque quantas áreas de banhado que são aí áreas importantes para que façam essa captação da água, da chuva, né, para que tenha esse amortecimento do impacto, né, são áreas naturais para que tenha essa área expandida aí, e se vai lá e aterra e se constrói em cima. Isso acontece com banhados, isso acontece com manguezais, e aí, evidentemente, quando dá uma chuva maior, acaba tendo alagamentos também, porque aquela área que era para ser naturalmente inundável vai continuar querendo cumprir a sua função mesmo com 1 quilo de aterro ali em cima, né?
E isso sem contar quando é o caso de manguezal, que aí vai um pouquinho além, porque não vai só da questão das chuvas, mas também da oscilação de marés, né? E a gente vem aí num cenário de alteração climática mundial, né? Onde está havendo um nível de aumento do oceano, então é muito, cada vez mais comum que isso vá ocorrer, né? Que essas áreas costeiras vão estar cada vez mais sendo tomadas pela água e precisa haver um planejamento urbano e um respeito, sobretudo, com essas áreas verdes, né? E aí aqui eu trago fotos do Morro da Cruz, em Florianópolis, que é um exemplo também de uma área de risco, onde uma população mais empobrecida da cidade acaba se instalando, mas também é uma área muito importante para a cidade, porque é um parque urbano, né? Um parque natural do maciço do Morro da Cruz. E essa área verde que sobreviveu aqui na região central da cidade, ela consegue ter 4 graus a menos do que no centro da cidade. Então, esse pouquinho de árvore preservada aí, nessa encosta, ela já é responsável por essa diminuição térmica no centro da cidade. E aí a gente tem na cidade lá as ilhas de calor, né? E esse tipo de levantamento ele é muito interessante hoje com as imagens de satélite, né? Principalmente imagens como o Landsat, que são satélites aí que pegam muito bem aí as características do relevo, consegue ter aí uma apuração muito boa de resultado de imagem, e que a gente consegue ter aí um estudo de temperatura de superfície. E nessa temperatura de superfície é possível a gente ver que há porções da cidade, mesmo uma cidade desprovida aí de arborização, que há pontos em que a gente tem ilhas de calor, né? Que são esses lugares que, no caso aqui, está apresentando perto do terminal rodoviário da cidade, próximo a onde fica o Instituto Federal, que são áreas onde há bastante movimentação de carros, né? E isso contribui muito também aí, quando a gente pensa no dióxido de carbono aí sendo mandado para a atmosfera, né? Então, a gente faz com que se crie bolsões de ilhas de calor nos centros urbanos, nessas áreas onde a gente tem pouca vegetação e que, por consequência, tem aí um aumento muito grande de fluxo de veículos, né? Poderiam ser indústrias, poderia ser qualquer outra coisa que, principalmente, está gerando aí dióxido de carbono na atmosfera, né? Isso aqui é um pequeno recorte que é da minha tese de doutorado, que está mostrando aí que em determinados lugares de Florianópolis a gente tem temperaturas que vão de 20 graus, onde a gente tem florestas bem preservadas, que são aquelas que estão nas partes mais intocadas, né? Que estão nas partes de mais difícil acesso, no topos dos morros, onde a temperatura chega a 20 graus no verão aí, e partes no centro urbano onde chegam a 30 graus. Então, a gente tem aí uma diferença de 10 graus aí térmicos no mesmo momento por conta da diferença de vegetação, né? Então, a vegetação, quanto mais preservada, quanto mais fechado esse dossel de árvores, melhor é a temperatura, né? Mais é o conforto térmico. E aí, é claro que quando a gente vai pensar em arborização urbana, a gente deve atentar para algumas coisas também, né? Porque não é simplesmente plantar árvores, e a gente precisa ter cuidado com as árvores que a gente está plantando. A gente precisa observar se elas não estão aí tampando placas de sinalização, né? Se eu vou plantar uma muda e depois ela vai crescer e ela vai tampar uma placa de sinalização, e isso vai ser um problema. Se depois essa árvore não vai precisar ter uma poda drástica, né? Como a da outra figura ali, onde tem os fios de luz e a árvore precisou ali ser podada de uma forma totalmente cruel para ela, né? O tipo de fruto que essa árvore dá, né? Como é que eu vou plantar, por exemplo, jaqueira no meio de uma via onde passam pessoas, né? Que pode cair uma jaca na cabeça de alguém, né? Então, eu preciso saber que espécie eu vou estar plantando, preciso saber como é a raiz, o comportamento da raiz dessa espécie, né? De preferência que ela seja pivotante, né? Que ela não seja fasciculada, que vai aí ocupar a calçada, vai quebrar a calçada, vai quebrar muros, né? E porque quando se planta, se vê a mudinha e não pensa que a árvore vai depois ter que ocupar um espaço maior, né?
plantas que às vezes, por exemplo, jambolão, que cai aí no chão e mancha tudo de roxo. Às vezes a pessoa vai estacionar o carro debaixo da sombra, é um jambolão, vai lá e reclama porque sujou tudo o carro, né? Sujou a calçada, tem que limpar. Então, a gente precisa pensar nessas espécies que são plantadas para que elas não sejam sacrificadas depois, né? E, a exemplo disso, em Florianópolis existe um trabalho das 50 espécies de árvores nativas de Florianópolis com potencial para arborização urbana. Então, isso é um exemplo interessante, porque aqui a prefeitura trouxe exemplos de árvores de médio, grande e pequeno porte, né? E aí a gente pode estar, então, e nativas, né? Importante dizer, porque muita coisa exótica é plantada sempre no meio urbano, né? Então, as árvores nativas da Mata Atlântica, né? Que árvores que têm potencial para estar sendo plantadas no meio urbano, né? Que foi muito comum, por exemplo, plantarem esse tipo de árvore aqui, que muita gente deve conhecer, que tem essa flor alaranjada, que é a espatódia, que ela tem uma toxina que dentro dela ali, ó, ficam vários bichinhos ali, abelhas, moscas, vários insetos que acabam morrendo por conta da toxina dessa flor, né? Então, isso é uma planta que, para mim, plantar isso no meio urbano, isso é uma desgraça, né? Isso aí eu estou contribuindo para estar acabando aí com outra biodiversidade, que é a biodiversidade de insetos, né? E é possível se fazer um planejamento urbano com plantio de árvores que não só vão estar florindo aí em diversas estações diferenciadas do ano, porque eu tenho árvores que podem florir no inverno, na primavera, no verão, mas também pensar nas cores dela, né? Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de ipês, 4 ipês diferentes, com flores diferentes, né? Então tem o ipê amarelo, ipê roxo, ipê branco, ipê rosa. E como que eu posso fazer uma configuração aí na cidade para que ela tenha um embelezamento estético e, ao mesmo tempo, esses benefícios ecológicos, né? E é preciso parar de criar os desertos verdes, né? Que são essas espécies exóticas aí, sobretudo os pinos e eucaliptos, que são muito comuns aí por conta do crescimento rápido, né? Qual que é o problema desses desertos verdes, né? A gente tem Congelou? Eu acho que deu problema com ela. Alita? Caiu, gente? Acho que caiu. Caiu, aham. Voltamos, então? Voltamos. Oi. Isso é coisa que acontece ao vivo e a cores. Voltou o slide? Voltou? Passando aqui, então, aonde estávamos. Então, né, falando ali dos problemas dessas exóticas, né, que vai estar tendo o afastamento aí da fauna, que não é atraída por esse tipo de fruto que não é saboroso, não é comestível, né? Há essa modificação na paisagem, o crescimento dessas árvores é muito mais rápido do que o das nativas. Aí, se a gente for pensar, por exemplo, uma árvore que está acostumada a crescer num clima temperado, chega no Brasil, tem um clima tropical, encontra aí o calorzinho, né? Água pra caramba, né? Um clima úmido, quente. Essas árvores que naturalmente no seu local de origem levariam aí 30 anos para estar no seu estágio adulto, ficam adultas em 10 anos, 11 anos aqui no Brasil, né? Então, isso acaba tendo uma competição muito grande com as nossas espécies nativas, né? Elas são árvores que têm aí sementes que são anemocóricas, né? Então, elas são dispersas pelo vento, elas vão a longas distâncias, né? E isso aí é uma coisa bem preocupante, porque se a gente não retira todas elas de uma área e deixa em outra, quando a gente vê, já contaminou de novo o ambiente, né? Aqui em Florianópolis a gente tem um caso bem interessante, que é um parque estadual do Rio Vermelho, que está cheio dessas espécies de pinos, e de tempo em tempo tem que se fazer retirada manual lá nas dunas, que aí é um problemão, né? Então, todo ano tem trabalho de retirada dessas mudas que se estabelecem lá,
e enquanto não tiver sido retirada todas essas espécies do parque, que joga as sementes para lá, esse trabalho vai ter que estar sendo feito para todo sempre, né? Então, elas têm aí uma longevidade de sementes no solo também, né? Principalmente porque a serrapilheira ali, as acículas dessas árvores, elas formam ali uma camada muito espessa, que a semente ela fica bastante tempo ali guardada, o que faz com que o que tem semente nativa também não consiga ultrapassar essa barreira e acabar ali se desenvolvendo, né? Sem contar a questão de alelopatia, né, que são esses contaminantes, aí, a acidificação do solo que ocorre também, né, e a ausência dos inimigos naturais, né, porque a gente importa aí a árvore, não importa ali os fungos, as bactérias que vão fazer a decomposição, né, então tudo isso acaba sendo um problema, né. E aí, aquilo que eu falava, que a gente tem que lembrar, então, que a arborização urbana não diz somente aos espaços públicos, mas também às nossas casas, né. E aí, pensando a questão dos corredores ecológicos, né, a gente poderia ter quintais verdes, né, e conseguir fazer a conexão dessas áreas verdes para esses espaços maiores protegidos, né, sejam praças, parques, para poder gerar o que, quando a gente fala em corredor ecológico, tem um outro termo que é os trampolins, né? Então, essas áreas verdes, elas podem estar conectando com essas áreas maiores, servindo de trampolim, que é aquele lugar onde a fauna, por exemplo, ela vai encontrar ali um descanso antes dela ir para a próxima, né? Onde ela vai poder ter esse suspiro e ela vai conseguir transitar sem passar por grandes problemas, né? Isso aqui é um exemplo de uma área que está no Plano Municipal da Mata Atlântica de Florianópolis como um corredor ecológico, né? Que ele teria que estar conectando essa área à esquerda, que é a imposta, né, onde a gente tem a floresta, a floresta ombrófila densa de imposta, com a restinga aqui, né, da Praia do Campeche. No meio desse caminho, a gente tinha aqui restingas arbóreas, né, e pastagem. Pastagem não chega a ser um problema no que a gente pensa na impermeabilidade ali do solo e por consequência, para a passagem de animais, né? Porque o animal, ele passa na pastagem tranquilamente. O problema é quando começa a vir aquele labirinto de pedra e tudo mais, né? Então, só que o que aconteceu, né? Em pouco tempo saiu um shopping num canto, começou a se abrir um grande loteamento do outro, e assim, se a gente fosse pensar nessa questão da arborização pública, mesmo saindo um condomínio, um loteamento aqui do outro lado da rua, se a gente pensasse na arborização desse condomínio, eles poderiam fazer um tipo de praça de forma linear, aonde conseguisse ter uma conectividade da imposta até chegar aqui na borda dessa florestinha de restinga que tem do outro lado da rua e conectar lá com a lagoa e a praia, né? Então, são alternativas que poderiam estar sendo pensadas pelo empreendedor, já que saiu o empreendimento, né? Mas esse tipo de coisa não é pensado. Se tiver uma área verde no condomínio, provavelmente vai ser naquele padrão que a gente viu lá nas imagens da frente, onde as casas ficam em volta e a areazinha verde ali no meio, né? Por que eu não posso ter uma área ali mesclada com tudo isso, né? Mais orgânica? E aí aqui a gente tem um mapa de Florianópolis, que é um exemplo assim de uma cidade que está aí muito conectada hoje por unidades de conservação, né? Todas essas áreas verdes são áreas protegidas na cidade, né? Mas eu destaco essa área que apareceu em vermelhinho aqui, que é a maior planície que tem em Florianópolis, que é a planície Entre Mares, que não tem conexão nenhuma. Eu não tenho áreas para conectar. Se eu tivesse áreas verdes conectando esse espaço, eu poderia ter uma ilha inteira de norte a sul conectada, né? Tendo fauna e flora do sul e do norte da ilha transitando de um lado para outro. E isso não acontece, porque, por exemplo, a gente tem... Oi? Oi, ela não está passando os slides de novo. Não está de novo? Imagens, cadê? Vamos ver o que aconteceu aqui. Está aparecendo? Sim. Está no slide 21. Certo, é isso então. Deixa eu aumentar.
E aí eu aumento e volta para o início. Vamos ver se vai voltar lá no 21. Voltou no 21 lá? Está no 21. Tá. Então, isso não acontece, né? Porque, por exemplo, no norte da ilha, a gente tem macaco prego, que é o único primata nativo que existe na ilha, que não se encontra no sul da ilha. Por quê? Muito provavelmente por conta dessa barreira que a gente tem aí da urbanização e a falta de conectividade aí, seja ela urbana ou através de um outro parque, através de uma unidade de conservação que consiga fazer essa passagem, né? E isso seria muito fácil de resolver, por exemplo, se a gente conservasse as áreas de preservação permanente das margens de rio, né? Porque toda cidade tem um rio, ou mais, né? E se só manter essa faixa marginal do rio como área de preservação permanente, com a sua faixa de preservação que é necessária, isso já formaria conectividades aí ecológicas importantíssimas, né? Outra forma que a gente poderia ter essa conexão é através dos quintais agroflorestais, né? E ruas aí com arborizações, né? Que poderiam servir de trampolins, como havia falado antes. Eu trago aqui esse exemplo aí da rua de Porto Alegre, lá, Gonçalo de Carvalho, que é uma rua super conhecida por essa arborização fantástica que tem, né? Que forma essa conectividade aí incrível. E aqui eu espero muito que esse vídeo rode para vocês verem. Vamos ver. Ele está congelado no slide 21, Thalita. Não está rodando o vídeo? Ele não está aparecendo? Não. Ai, gente, que pena. Não sei como resolver essa questão do vídeo, então. Mas esse vídeo, gente, é uma cobra caninana que apareceu, é bem recente isso, na semana passada, aqui no centro de Florianópolis. O que isso mostra para a gente? Isso mostra o reflexo de que as encostas lá do morro, elas estão sendo desmatadas e essa fauna, ela precisa o quê? Ela precisa buscar o alimento, né? Não tem mais habitat para ela e tampouco para aquela presa de que ela se alimenta. Então, esses animais começam a aparecer nos centros urbanos. E aí a gente começa a ter grandes problemas. Problemas por quê? Porque a gente tem pessoas que não são preparadas, não têm formação na educação ambiental, né? E aí chamaram os bombeiros para fazer o resgate dessa serpente. E o que aconteceu, que era o que eu gostaria que vocês vissem, e infelizmente não deu para ver aqui no fim desse vídeo. O bombeiro, ele pega a serpente, bota dentro de uma caixa de madeira, mas com tanto medo que a metade do corpo da cobra estava dentro da caixa e a outra metade para fora, porque essa cobra é uma cobra que chega a 2 metros de comprimento, e ele fechou em cima da cobra, ou seja, quebrou todas as costelas da cobra. O medo daquilo, né? Sendo que é uma cobra que nem é peçonhenta, sabe? Mas aí chama o bombeiro, que não tem preparo nenhum, vai lá fazer o resgate do bicho e faz de qualquer jeito, e era melhor ter deixado ela ter entrado dentro de uma vala daquela e sei lá o que, do que ter feito um resgate totalmente despreparado desse, né? Então, a falta de compreensão das questões ambientais, e quando esse problema chega nas cidades, que as pessoas não têm conhecimento e não sabem como tratar disso, né? E fatos como esse aí foi a serpente, né? Mas outros animais silvestres estão chegando no centro urbano e está sendo cada vez mais comum, como é o caso das capivaras agora, que em Florianópolis elas entraram em extinção na década de 80 e voltaram agora, e capivara é um roedor, então se multiplica, né, muito rápido, então a gente está tendo agora uma superpopulação e elas aparecem no centro da cidade, atravessando ruas também, né? E isso gera um problema não só ambiental, como um problema de risco também, porque um bicho desse, se a pessoa esbarra com o carro, causa um grande acidente, porque é um bicho pesado, né? E então são problemas aí que poderiam estar sendo resolvidos se a gente preservasse essas áreas verdes e mantesse esses corredores para que esses animais conseguissem fazer essa passagem em busca do alimento, que provavelmente é o que essa cobra está indo fazer, e ela vai procurar onde na cidade, né? No lixo, que é onde vai ter rato, provavelmente. Então, se a gente
pensar nesses fatores, e aí vem depois toda a questão dos resíduos sólidos também, de como armazenar e tudo, que isso já é outra discussão, né? Seria muito interessante e evitaria problemas como esses, que são os dados de atropelamento que a gente tem de fauna, ó, que no Brasil são 17 por segundo atropelados, né? Muitos bichos ao ano aí sendo atropelados, e 90% deles são pequenos animais, por isso que as pessoas não se dão conta. Às vezes é uma pererequinha, um sapinho, um lagartinho, e os grandes mamíferos mesmo lá correspondem a 1%, e são esses geralmente que causam um efeito maior, quando é um puma, quando é uma onça pintada, quando é uma anta, né? Então é muito comum esses animais aí atropelados nas nossas rodovias e nas cidades por conta dessa falta de passagem de fauna, né? Porque o corredor ecológico é uma coisa, outra coisa é a gente garantir, quando tem as rodovias, as passagens de fauna, né? Então, a gente deveria, no mínimo, também ter placas, como algumas cidades adotam aí, para andar devagar, para tomar cuidado com a travessia de fauna silvestre, mas, sobretudo, fazer essas passagens de fauna, esses passa-faunas, né, que podem ser, dependendo do bicho que eu quero que passe ali, o mais diferenciado possível, né? Podem ser passagens aéreas, como essas estruturas, às vezes com cano de PVC, com corda ou madeira, para primatas poderem atravessar. Podem ser estruturas de passagem elevada, né? Os túneis elevados, para que a fauna passe por cima, geralmente animais de maior porte, ou as passagens por debaixo, né? As passagens subterrâneas. Então, são diversas formas que aí no Brasil algumas cidades já estão adotando, mas isso é mais comum a gente ver fora do Brasil, né? Na Austrália, sobretudo, tem muito corredor assim de passagem de fauna, e isso já minimiza bastante esses impactos, né? Eu gostaria de encerrar, então, só com esse trecho aqui, que eu acho que ele resume o que foi falado até agora, né? Que essas infraestruturas verdes, então, né? Que a gente pode chamar assim, infraestrutura verde, sejam elas árvores plantadas, parques, quintais, né? Tudo isso, elas deverão ser o suporte desses ecossistemas autóctones na paisagem, né, para ter essa função de corredor e providenciar esses habitats para a fauna e para a flora também, constituir esse filtro de ar e água, as funções sociais e culturais, promover esse equilíbrio estético e paisagístico, né, ser espaços para lazer, para recreação, para se fazer educação ambiental, né? Então, são infraestruturas que promovem essa biodiversidade no ambiente urbano, né? E induzem aí a sustentabilidade territorial, que é essencial para preservar os recursos, né? E que sustentam o ambiente e a sociedade, porque a gente só pensa nos recursos, né? Aliás, falar em recursos já é falar que a gente usa, né? Que a gente faz uso. Então, é muito triste porque a gente vê fauna e flora muitas vezes como recurso, né? E a gente precisa começar a pensar no direito de existir, no direito à vida, né? Tanto animal como vegetal, não só pensar do ponto de vista egoístico do ser humano, como do uso, né? Da utilização desses recursos, certo? Eu fico por aqui. Ok, Thalita, muito obrigada. Obrigada por essas importantes informações aí que a gente eu também desconhecia aí, viu? Obrigada. Dando prosseguimento, então, convidamos a palestrante Tatiana, que vai abordar o tema Cidades Inteligentes. A Tatiana conseguiu entrar, Beatriz? Ah, tá aí. Consegui. Vou ver se eu consigo. É só nesse share screen aqui, né? Para pegar. Isso, isso. Acho que alguém tem que me habilitar a fazer, não? Já acabei de te habilitar. É Tatiana, né?
Conseguiu, Tatiana? Entrou? Não, Tatiana. Entrou agora? Ok. Ah, tá. Vou falar um pouquinho sobre cidades sustentáveis, né? Começar com o que seria, né, a relatório de Brundtland, né, o que é o desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende às gerações atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras, suas necessidades e aspirações. Isso também tem um pouco a ver com o que ela estava falando. Eu acho que é tudo questão de respeito mesmo, né? Então, a gente tem que utilizar as coisas com um pouco mais de parcimônia. Tipo assim, eu me acho uma pessoa razoavelmente sustentável, preocupada. Eu procuro não pegar os plásticos, assim, são coisas pequenas, mas no supermercado, né? Evito, assim, em relação à água, à luz, mas eu não sei se vocês já fizeram no Museu do Amanhã, eles medem o grau de sustentabilidade que a gente tem. Não sei se vocês já tiveram essa experiência lá, né? Então, eu fiz assim, todas as pessoas fossem como eu, a gente ia precisar de 1,3 mundos, né, para ser assim. Nos Estados Unidos, assim, vou pegar pelas pessoas americanas, mais ou menos 3 mundos para sustentar a forma que eles mantêm, né? Vocês já tiveram, algum de vocês já tiveram esse tipo de experiência no Museu da Manhã, né? É bem interessante mesmo. Falar um pouquinho sobre sustentabilidade também, porque assim tem muita gente, às vezes eu explico para os alunos, né? Não tem só a ver com a redução dos impactos ambientais. Você tem que pensar na redução dos impactos ambientais, ao mesmo tempo tem que ter um equilíbrio com a parte econômica e a parte social, senão não funciona. A gente já teve algumas experiências que as pessoas, assim, eu sou arquiteta, né? Então, em termos de arquitetura, o BADZ, lá na Inglaterra, eles fizeram essa edificação toda preocupada com a redução dos impactos ambientais, mas eles não viram as pessoas que estavam lá dentro e também a parte econômica, então as pessoas não conseguiam se sustentar. Foi uma experiência válida, mas não foi uma né? Viu que existem, tem que ter outros tipos de preocupação, não só com os impactos ambientais. Vou falar um pouquinho também sobre a arquitetura biofílica. Biofilia, que a gente tem que ter, exemplo, são materiais naturais, a gente utiliza tudo que tem a ver com a natureza, isso em termos de arquitetura, né? Tudo com relação à parte da natureza que relembre, né? Por exemplo, materiais mais naturais, como pedra, madeira, bambu, formas mais orgânicas, cores que remetem também à natureza, integração com a natureza através de vistas, plantas, plantas também na parte interna. Isso tudo faz com que as pessoas tenham mais qualidade de vida, se você utilizar. Ao mesmo tempo também como a iluminação natural, como a ventilação natural. Então, isso tudo faz com que as pessoas tenham uma qualidade melhor de vida. E, assim, só para ilustrar, é muito interessante como o ocidental, ele lida com a natureza desde o início, né? Porque, assim, normalmente as pessoas fazem, lidar com a natureza é dominar a natureza, né? Então, a pessoa tem a casa dela e faz aquela graminha para falar que está perto da natureza. E os orientais sempre tiveram uma visão muito diferente, você vê pelo estudo do paisagismo, né? Eles têm sempre tiveram uma preocupação muito maior com o equilíbrio, né? Assim, vidros bem grandes, assim, não dominar a natureza e se ter um equilíbrio com a natureza. Isso é muito interessante, a forma, né, das pessoas, né, dos dois mundos, oriental e ocidental, verem natureza. Agora que a gente está tendo um pouquinho mais de preocupação com isso, acho que até a partir de 1970 que houve uma preocupação maior com a sustentabilidade, acho que até pela sobrevivência do ser humano, né? Então, começou a se questionar com relação a isso. Um outro assunto também, né, sobre a cidade biofílica, né? Biofilia tipo, é amor às coisas vivas, é conectar o homem com a natureza. Tipo, a pessoa tem um conforto emocional, térmico, lumínico, né?
qualidade do ar, saúde, melhora a qualidade de vida, aumenta a criatividade e a tranquilidade dos usuários. Isso tudo, assim, quando a gente tem mais contato com a natureza. E as cidades estão cada vez mais preocupadas com isso, né? Até os anos 70, 80, dependendo de cada cidade, de cada país, né? As ruas eram para os carros, e hoje cada vez mais está tendo essa preocupação de transformar as ruas para as pessoas. A gente tem andado com, né, os passos, assim, né, bem devagar, e depende muito de cada país também, né? E isso traz mais tranquilidade. Então, os seres humanos estão conectados com a natureza e com as outras formas de vida quando a gente tem esse tipo de preocupação. Nova York investiu muito com relação a isso, dando um exemplo, né? Não sei se vocês já viram, né? Essa era uma ponte que eles remodelaram para trazer mais as pessoas às ruas. Acho que no Rio tem feito isso também bastante. Florianópolis, acho que é uma cidade com esse tipo de preocupação também, né? A gente tem aqui alguns exemplos também. A integração dos espaços naturais são corredores ecológicos, né? Na trama urbana podem ajudar a criar as condições necessárias para novos espaços multissensoriais. Não é só o ver, mas também o sentir, o tato, o cheiro. Isso tudo dá um equilíbrio maior assim, emocional. Então, as pessoas, quando elas se ligam mais à natureza, quando elas têm mais essa preocupação, elas vão menos ao médico, né? Os sons naturais também, essas experiências todas. Arquitetura biomimética, isso, assim, eu sempre falo com os meus alunos, né? A natureza, ela é uma resposta para tudo. Tudo que a gente tiver, se a gente começar a observar a natureza, como é que eles se comportam, a gente consegue ver as respostas. Em termos de arquitetura, a gente vê, assim, respostas tanto funcionais como também estéticas. Eu acho que um grande exemplo disso é a Sagrada Família, do Gaudí, lá em Barcelona. Fala, assim, ele morreu com 90 anos, então, toda essa parte você vê que é tudo orgânico, todas essas assim, observações que ele tinha com relação à natureza. E dizem, também a gente não sabe se é verdade ou não, que ele morreu com 90 anos, estava olhando para uma árvore, né, para continuar, né, fazendo a Sagrada Família. Acho que até hoje não foi completada, as pessoas não conseguiram descobrir o que ele queria fazer, né? Não conseguiram terminar. Mas dizem que ele estava observando as árvores e foi atropelado por um bonde, né? A gente não sabe se é verdade ou só para ilustrar mesmo. Né? E um outro exemplo disso, essa arquitetura biomimética, é em Florença. Brunelleschi estudou a resistência das cascas do ovo e projetou uma cúpula mais fina para conseguir colocar na Catedral de Florença, porque eles não conseguiam, imagina, colocar essa cúpula lá em cima, né? Então, eles começaram a estudar para fazer alguma coisa mais leve para conseguir, né, colocar a cúpula lá em cima, mais leve, mais fina, né? E um outro exemplo também foi no Zimbábue, que eles observaram o cupizeiro, que é com relação à parte térmica, e eles fizeram essa edificação, esse edifício Eastgate, todo baseado nas propostas, né, do cupizeiro, para ter um conforto térmico muito melhor. Então, a gente, assim, eu estou dando exemplo de arquitetura, mas eu acho que você consegue pegar tudo com relação a isso, assim, a organização, né, tudo que você observa, todas as respostas estão na natureza. Uma outra coisa também são as cidades esponjas na China. Do mesmo jeito que a gente tem muitos problemas com chuvas aqui, lá eles têm os problemas também com as monções. Então, sempre tinha alagamentos, esses problemas que a gente está vendo agora direto, né? O que eles fizeram? As cidades esponja, o que eles utilizaram? Bastante telhado verde. Você vê também assim, como se fossem piscinas, né, alagadas. Quando começa a chover demais, então fazem como se fossem piscinas para segurar um pouco da água também. E fazer também como se fossem pisos permeáveis onde a água pudesse passar. Isso tudo reduziu bastante. Quer dizer, acho que a gente está vendo assim, acho que sempre teve, né? Mas assim, está cada vez pior, né? O clima está mudando cada vez mais. A gente escuta assim, cidades que nunca tiveram esse tipo de problema agora, né? A gente consegue observar também. Isso aqui, não sei se vocês estão sabendo, né? Parque das Orquídeas em Tijucas, Santa Catarina, eles estão fazendo isso. Vai ser inaugurada a primeira fase em 2024, né? Que vai ter espaço para pet, área de convivência, mobiliário urbano. O que eles fizeram? Fizeram uma série de pontes que passam por cima, né, da floresta, né? Foi muito interessante, né?
Eu acho que é um dos primeiros condomínios relacionados a isso. E as cidades inteligentes, na segundo a ONU, a cidade inteligente usa a tecnologia como ferramenta para otimizar sua eficiência e economia, para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos e proteger a natureza. Isso também não é só a parte técnica, né? Uma cidade inteligente precisa de pessoas inteligentes. Não adianta ter toda uma infraestrutura se as pessoas não estão preocupadas em fazer parte delas, né? Eu não sei, fui assim para Florianópolis dar o curso, né, de pós-graduação. Eu fiquei assim, muito encantada. Todas as pessoas parecem que elas participam de alguma ONG, ou seja, elas não acham que todos os problemas que existem são só os políticos que têm que resolver, né? Tem uma preocupação muito maior delas colocarem a mão na massa e se preocuparem assim, com várias coisas, né? Com a reciclagem, né? Tinham várias pessoas que faziam parte de ONGs ou tinham ONGs mesmo. Então, é isso. Não adianta você ter uma cidade muito boa, assim, assim, o governo se preocupar bastante se as pessoas não têm noção daquilo, se as pessoas não jogam o lixo no local correto, se elas não procuram fazer a parte dela. Então, nas cidades inteligentes, a coisa mais importante são as pessoas inteligentes, né? Também tem outros eixos temáticos, que é a mobilidade, o urbanismo, o meio ambiente, a tecnologia, inovação, educação, saúde, segurança, né? Empreendedorismo, energia, quer dizer, tem vários fatores também. A primeira cidade inteligente, que é a Curitiba, Jaime Lerner, né? Não teria como ser diferente, né? Essa preocupação, quer dizer, mostrei só uma das obras dele, né? Que é essa parte essa preocupação com o sistema viário, né? Eu acho que é uma das coisas mais, mas várias outras coisas ele fez também relacionadas a isso. Não é à toa que Curitiba é a primeira cidade e a segunda é Florianópolis, que eu achei bem interessante. O ano passado ela estava no terceiro lugar. E agora já passou para segundo lugar, né? Aí depois a gente tem São Paulo, São Caetano do Sul, né? Algumas cidades em São Paulo também. E nós também temos... não consigo colocar. Ano passado, a cidade mais inteligente que tinha é Nova York. Agora ela já passou para o quinto lugar. E é interessante que agora a cidade mais inteligente que nós temos é Xangai, né? A terceira é Pequim, quer dizer, tem várias cidades, né, do Japão não, da China e da Coreia do Sul, né? É bem interessante isso, que agora estão ocupando mais espaço, né? Barcelona, acho que é a quarta cidade também, acho que Barcelona também sempre foi um ponto de referência, né? Gente, é isso. Muito obrigada. Desculpa a dificuldade que eu consegui entrar, mas muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha trazido alguma coisa de novo. Tá? Obrigada, Tatiana. Muito bom aí. Tinha coisa aí que também não conhecia, não. Muito interessante. Procurei trazer, eu sempre falo isso com os meus alunos, até assim, arquitetos, assim, esse tema é razoavelmente novo, né? E é muito interessante. Muito bom mesmo. Obrigada, Tatiana. Dando prosseguimento, então vamos para a última palestrante, Fátima Regina Pereira, né? Falando sobre sustentabilidade e meio ambiente urbano. Está em alta, né? A questão do meio ambiente urbano aí, né? A Fátima, ela está aí? Sim, a Fátima, Tatiana, você pode parar de compartilhar, por favor? A Fátima falou que tem um compromisso, não sei se ela vai apresentar ou não. Ela disse que é. Ela vai ter que se ausentar. Uhum. Não sei, Fátima. Então, aqui achei. Eu vou pedir desculpas para vocês, mas eu vou ter que me ausentar porque meu filho está chegando de viagem, eu tenho que buscá-lo no aeroporto. Então, como estava programado para terminar mais cedo, eu já deveria ter saído, mas estava tão interessante a fala da Tatiana que eu acabei ficando. Mas, assim, agradeço prontamente, fiquei muito honrada pelo convite de participar dessa mesa redonda, dessas discussões tão importantes e tão densas, assim, de conteúdo, muito boas. E coloco-me à disposição, Beatriz, para quando você precisar. Se quiser, semana que vem, a gente faz um novo evento, eu falo, não tem problema, aí expando um pouco melhor o conteúdo, não tem problema, tá? Mas realmente eu vou ter que me ausentar agora.
Agradeço a todos e excelente final de evento, certo? Obrigada, Fátima. Agora ficamos curiosos aqui. Obrigada, então. Beatriz, então eu te passo a palavra. Tá, ok. Obrigada aos palestrantes ali, o Marcos, que foi o primeiro que falou, até que ele, o Marcos, a, a, a Thalita, a Tatiana teve algumas dificuldades ali para entrar, né? A Fátima, que está precisando sair, vamos fazer um especial ali só para a Fátima. Eu acho que foi estratégia dela aí, né? Eu acho que ela deve ter algumas surpresas ali para nós, vamos fazer uma webinar específica só para ela. Mas ela prometeu, então a gente vai organizar uma aí só para ela, tá? Então, assim, eu tenho que agradecer muito, fiquei feliz que hoje nós estamos com a maioria dos representantes, dos apoiadores da nossa webinar, da nossa primeira conferência de Portugal, né? Vamos começar aqui pela minha esquerda, que está a Cristina, que está representando a Uniplac e os 4 programas, né, Cristina? Os 4 programas. Uniplac, UNC, Unesc e Univille. Isso, muito obrigada, Cristina. Seguindo aqui o professor Leopoldino, da FUSA. Professor, muito obrigada também. A palavra é sua, professor. Obrigado por participar deste evento. Fico honrado. Obrigado. Obrigado, professor. Contamos com a participação do senhor e seus alunos na nossa conferência. Aqui, seguindo, a professora Maria Emília, que é a coordenadora do grupo GEMPA, que é o qual eu também participo, que também é um dos nossos apoiadores, né? Tem vários alunos aqui, vários colegas pesquisadores participando aqui também. Professora Maria Emília, a palavra é sua. Não, só rapidinho, quero agradecer por estar participando, quero parabenizar os palestrantes, dizer que realmente gostei muito da fala de cada um deles, né? Então, cada um apresentou um tema que no final se conectaram, muito importante, eu agradeço. E também quero dar boas-vindas, né? Sempre nossos encontros, os novos professores que estão aqui, né? O professor Leovino, que acho que é a primeira vez que está aqui, as palestrantes também, o Renato, Thalita, Tatiana, o Marcos, a Cristina já conhecida, o restante, os nossos companheiros de grupo de estudo, né, do GEMPA, eu acho que está o Wilton, está o Aprígio, o Hermes, então, parabéns a todos que estão aqui presentes, obrigada. A Cristina, acho que está com os alunos, né, Cristina? Tá. Eu quero registrar aqui a presença do Renato, é um mestrando aí do mestrado em sistemas produtivos, né? Então, ele é um aí que está na metade do mestrado e está aqui prestigiando o evento. Tá, muito obrigada, Renato, muito obrigada aos colegas ali, o Hilton, o Hermes, o Aprígio, a Rita, eu vi que tinha a Marta também, não consigo ver o nome de todos. Muito obrigado a todos e convido, né, a participarem sempre. Nós estamos tendo uma oportunidade de ter a webinar nacional e também nós temos na semana sempre uma internacional também. Então, estão todos convidados a participarem e conhecerem a nossa conferência também. Então, com nossos representantes ali, é só solicitarem o link que todos terão. Os alunos da professora Cristina, que estavam presentes, os demais alunos também vão receber o certificado da nossa conferência. Os palestrantes também, eu já envio os certificados para vocês. A professora Cristina vai me mandar a relação dos alunos, vão receber. O pessoal do GEMPA, né, se necessitarem do certificado também, só me solicitarem que eu encaminho o certificado a todos. Ok? Muito obrigada a vocês, muito obrigada, professora Cristina, muito obrigado a todos e desejo sucesso a vocês nessa caminhada e nos veremos em breve. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Beatriz. Tudo de bom. Beijo, Micho. Tchau, Renato. Tchau.